Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e com o frio que tem feito nesses últimos dias, eu vim aqui para sugerir para vocês 3 livros para ler debaixo das cobertas. Não sei como está o clima aí onde vocês estão, mas aqui no sul tem feito muito frio. Na última semana chegou a -2 graus negativos, então nesse friozão não tem coisa melhor do que ficar em casa embaixo das cobertas lendo um bom livro e tomando uma xícara de café ou chá ou chocolate quente, não é mesmo? Então por isso eu vim aqui para compartilhar com vocês 3 leituras que são ótimas para serem feitas nesses dias de frio. O primeiro livro que eu quero sugerir para vocês e que prende a sua atenção do início ao final é um livro que eu já li faz algum tempo. Eu lembro que me marcou de uma forma bem significativa e é um livro de um autor brasileiro contemporâneo, do Anatoly Gelihovsky, e se chama Rio Antigo, Confissões de um Assassino na Belle Époque. Eu, como vocês sabem, amo romances históricos e também amo histórias que se passam no Rio de Janeiro do final do século XIX ou início do século XX. Esse livro aqui se passa no Rio de Janeiro da Belle Époque, então no início do século XX, lá por 1910, 1915, e nessa época o Rio de Janeiro estava sob o comando do prefeito Pereira Passos, e ele tinha como objetivo, como plano, transformar o Rio de Janeiro numa espécie de Paris brasileira. Então muitas obras estavam sendo feitas, alargando várias avenidas, e claro que com isso, com esse progresso, muitas coisas antigas tiveram que ser demolidas e causou muito alvoroço na época. Então é um período histórico muito legal e ao mesmo tempo, nesse livro aqui nós conhecemos o Afonso, que é um rapaz jovem que acaba de voltar de Paris, volta pro Rio de Janeiro depois de ter passado um tempo estudando na Europa, e nós acompanhamos esse jovem perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro, pela Rua do Ouvidor, a Confeitaria Colombo. Então são lugares que ainda existem lá e que são muito interessantes, o Teatro Municipal, enfim. E essa pessoa que parece ser um cavalheiro é, na verdade, um assassino em série. Então nós acompanhamos esse jovem aqui e como ele vai atrás das suas vítimas nessa época. É um livro muito interessante, vou até ler para vocês uma partezinha aqui da orelha que diz o seguinte: no Rio, Afonso terá que lidar com seu incontrolável prazer pelo sofrimento alheio, agora confrontado pelo encanto de uma compromissada dama de prestígio e perseguido pelos jornais que divulgam com horror e fascinação os requintes da violência do misterioso assassino que assombra a cidade. Então, se você gosta de romance histórico que se passa no Brasil e no Rio de Janeiro do início do século XX, se você gosta desse período da Belle Époque, da influência da cultura francesa no Brasil e de assassinato em série, de muito mistério, esse aqui é um livro perfeito para você e ótimo para se ler embaixo das cobertas. Então essa é a minha primeira sugestão para vocês. A minha segunda sugestão é para quem gosta de histórias de, como que eu posso dizer, amor e traição e planos maquiavélicos, e é um livro clássico da literatura francesa e se chama Ligações Perigosas, do Choderlos de Laclos. Esse foi um dos livros mais importantes da literatura francesa do século XVIII, foi um escândalo na época, e é um romance epistolar. Um romance epistolar é o seguinte, são cartas, é um romance inteiro composto por cartas entre duas figuras muito interessantes, que é o Visconde de Valmont, que é um nobre, ele é um visconde e muito sedutor e charmoso e adora conquistar as mulheres e se gabar das suas conquistas, com a Marquesa de Morteil, que é uma marquesa riquíssima e que, junto com o Visconde, traçam planos maquiavélicos de sedução para jovens, que eles se divertem com esses planos deles, um seduz o outro e eles se divertem à custa dos outros, muito, não estão nem aí para as regras da sociedade. E nesse meio tempo, em uma das apostas entre os dois,
o Visconde de Valmont é desafiado pela marquesa a seduzir a jovem... Como que é o nome dela? Também já faz um tempo que eu já li esse livro. Vamos ver. Ah, sim, a presidenta de Tourvel. E ela é uma mulher casada, super devota. E o desafio do Visconde de Valmont é seduzir essa mulher. Mas ele acaba se apaixonando de verdade por ela e ela por ele. E aí se instaura o caos e a guerra entre a Marquesa de Morteio e o Visconde de Valmont. Eles dizem, então é guerra. E, enfim, é um jogo... são ligações perigosas, como o nome já diz. Existe um filme americano, se chama Ligações Perigosas, que é fantástico, vale a pena assistir. E também, alguns anos atrás, a Globo fez uma minissérie Ligações Perigosas, baseada nesse livro do Chaudelot de Laclos, mas transposta para o Rio de Janeiro do século XX, na década de 30 ou 40, não lembro muito bem. Eu lembro que tinha a Patrícia Pilar era a Marquesa de Morteio, e eu lembro que foi uma adaptação muito boa, então se você tiver acesso a esse material, vale muito a pena assistir ao filme americano, Ligações Perigosas, e a minissérie brasileira Ligações Perigosas. E por fim, o último livro que eu gostaria de sugerir para ler embaixo dos cobertores é um livro para quem gosta de magia e sedução e se chama As Bruxas de Eastwick, do escritor americano John Updike, que morreu recentemente, em 2009. Esse é um dos seus, acredito que o seu mais conhecido trabalho, e a história é o seguinte, né? São 4 mulheres em uma cidade fictícia que se chama Eastwick, as Bruxas de Eastwick, nos Estados Unidos na década de 1960. Então, são 3 mulheres, Alexandra, Jane e Suki. E elas têm poderes mágicos, então elas se reúnem de vez em quando para falar sobre magia, para fazer rituais, amuletos, enfim. Elas moram nessa pacata cidade até que o misterioso Daryl Van Horn vem até essa cidade e ele também é um feiticeiro, digamos assim. E aí a vida delas se dá cambalhotas e vira de cabeça para baixo 10 vezes. E então elas têm essas 3 mulheres têm uma relação conturbada com esse misterioso homem que chega à cidade. É uma história bem envolvente também, se lê muito rapidinho. Tem também um filme com o Jack Nicholson. Jack Nicholson é o Daryl Van Horn, se eu não me engano, a Cher é uma das mulheres. As outras 2 eu não lembro muito bem. Também já faz tempo que eu assisti esse livro, que eu assisti esse filme, mas eu lembro que eu não gostei desse filme. Foi uma caricatura do personagem. O Daryl Van Horn é um personagem tão misterioso, e o Jack Nicholson aliás, apesar do Jack Nicholson ser um ótimo ator, ele representa esse papel de forma muito caricata, na minha opinião, e ficou uma adaptação, parece que pastelona, sabe? De uma história tão envolvente. Então, não gostei do filme. Se você assistiu ao filme e tem outra opinião, deixa aqui nos comentários. Vou gostar de ler e de comentar com vocês. Bom, então é isso. Nesse friozinho, eu sugiro para vocês as leituras desses 3 livros aqui. Rio Antigo, Ligações Perigosas e As Bruxas de Eastwick. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas dicas. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras e ótimo friozinho.